Shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano. Estamos dando sequência ao estudo voltando ao primeiro amor. Estamos vendo que o primeiro amor é a palavra, os mandamentos de Deus. No episódio anterior nós falamos sobre que o gentio foi afastado, estava afastado, né, da comunidade de Israel, e que Cristo uniu o gentio com o judeu, aproximando ele da comunidade, aproximando o gentio da comunidade de Israel, Jacó, descendência de Abraão. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar agora sobre a questão do porquê, né? Existe um porquê, né? Porque lá estava dizendo que Cristo, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Que as pessoas falam, Cristo aboliu a lei. Não. Os dogmas, lei de mandamentos na forma de ordenança. Na Bíblia hebraica, em português, o legalismo da Torá foi, então, abolido. O legalismo, a legalidade, o exagero, que aquilo que a religião cria. Ok? E agora nós vamos ver o porquê, entender um pouco melhor como que houve essa união e por que houve essa ação de Yeshua, como que ele aproximou o gentil do judeu crente agora em Yeshua, obviamente. Ok? Então nós já vamos entrar neste tema. Muito bem. Então veja aqui o que diz aqui, olha só, em Gálatas capítulo 3, versículo 12. Diz assim, versículo 13, perdão. Diz assim, Cristo nos resgatou da lei. Perdão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Entre parênteses, é o que não está no original, né? O tradutor achou por bem explicar por que dessa frase, então ele coloca entre parênteses aqui, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso está no Antigo Testamento, está escrito isso, e o autor achou por bem colocar isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Aí ele explica que tem essa citação. Agora, daqui a pouco nós vamos ver para quê. Por enquanto, é isso que eu quero mostrar para você. Agora, vamos entender melhor essa situação. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aqui já muitas pessoas falam, a lei de Deus é maldita. A lei, Deus aboliu a lei é maldita, nós estamos na graça. Não, não é nada disso. Entenda o seguinte, existe uma questão aqui. A lei de Deus é algo fundamental. E quando tem uma lei, existe só duas situações. Ou a pessoa observa a lei e cumpre, ou a pessoa não observa e descumpre a lei. Ok? Então, o que Deus determinou? Deus, ele fez uma lei e ele determinou as bênçãos, está lá em Deuteronômio, as bênçãos e a maldição, e as maldições. Quem obedece à lei, Deus determinou bênçãos. Se você obedece à lei, você vai ser abençoado. Teu campo vai ser próspero, tua família vai ser fértil, teus animais vão ser férteis, você vai ter prosperidade, vai ter paz, vai ter alegria. Deus determina todas as bênçãos para quem cumpre a lei de Deus. E, por outro lado, Deus também, quando ele termina de citar as bênçãos de quem cumpre a Torá, ele fala sobre as maldições. Ele anuncia, quem não cumprir a Torá vai entrar na maldição da Torá. Aí o campo já não vai ser fértil, os animais não vão dar cria, a família não vai estar bem. Eu estou conjecturando aqui, tudo vai ser muito ruim. As maldições, porque a pessoa ela caiu numa maldição. Por que ela caiu numa maldição? Porque ela não cumpriu o Torá. E por que o outro é abençoado? Porque cumpriu o Torá. É isso. Porém, a lei, ela também determina uma coisa. Ainda que a pessoa cumpra a Torá, ela não é perfeita. Então, ela, em várias situações, ela caía em alguma falha.
E o que ela devia fazer para se manter santificada de acordo com o regulamento? Ela devia fazer um sacrifício de sangue. Então, pelo pecado dela, ela deveria regularmente levar um cordeiro, às vezes uma pomba, um animal, e sacrificar esse animal, derramar o sangue para fazer expiação pelos seus pecados. Isso só poderia ser feito em um lugar, um único lugar, no templo em Jerusalém. Agora pensa bem, Deus fez uma promessa para Abraão. Ele falou que ele faria de Abraão, filhos de Abraão, em todas as nações. O judeu, quando pecava, antes de Yeshua, ele ia lá no templo e oferecia um animal e se restabelecia na sociedade. Enquanto ele não fizesse isso, ele estava impuro, ele estava indigno, ele não podia fazer parte integral da comunidade, ele estava excluído de uma certa forma. E Deus falou, prometeu para Abraão que ele faria filhos em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil. Ele não falou, né? Mas estamos aqui, filhos de Abraão pela fé. Deus assim o permita. Agora imagina nós aqui no Brasil recebermos a graça da palavra de Deus em nosso favor, porém, olha, você foi selecionado por Deus para ser povo de Deus, parabéns, está aqui a Torá. Leia e cumpra a Torá. Aí eu leio a Torá e eu vejo o meu pecado, porque a Torá, como Paulo mesmo diz, ela nos mostra o nosso pecado. A Torá vem mostrando os pecados. Aí você olha isso, e o que você tem que fazer agora que eu estou em pecado? Você tem que se purificar. Lá em Jerusalém, matar um cordeiro regularmente. Aí você tem que viajar para Jerusalém, você tem que ter condição. Hoje tem avião para ir, mas e dinheiro para ir de vir? Todo mundo tem essa condição? Eu não teria. A maioria da população não teria condição de ficar indo e vindo para Jerusalém para sacrificar. Só que tem um outro problema ainda para quem tenha. O fulano é muito rico, ele tem muito dinheiro, ele pode fazer isso. Só que em Jerusalém não tem mais templo. Nem o judeu pode sacrificar. Tem judeu jogando sangue de galinha e achando que está purificando. Isso não é bíblico. Não existe templo, não era galinha que se sacrificava. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe também. Porém, até por falta de conhecimento da minha parte também. Mas o que eu quero dizer para você, que eu sei, e isso é bíblico, o templo, o sacrifício de sangue só pode fazer do templo. Tanto que quando Jesus estava sendo crucificado, as pessoas estavam indo e vindo, aproveitaram um horário bom, porque os seguidores de Jesus eram judeus, estavam celebrando a Páscoa, tinham que pegar o cordeiro, levar no templo. Os sacerdotes imolavam o cordeiro, derramavam o seu sangue ali e traziam o cordeiro para casa. Imagina todos os moradores levando esse cordeiro, o trabalho ali de todo mundo, estava todo mundo empenhado nisso. Enquanto isso, elaboraram a morte de Jesus. Então, o que eu quero dizer para você com isso? Essa é a parte impossível. Não tem como nós cumprirmos essa lei de sacrificar, porque não existe mais o templo. E Jesus, como que Deus ia fazer essa descendência de Abraão? Ele precisava de fazer uma nova, essa mudança. Essa é a antiga aliança. Agora Deus faz uma nova aliança para incluir. E para incluir o meu perdão de pecados, Yeshua foi enviado. E o seu perdão também, o perdão de toda a humanidade, dos que pedem, que se arrependem, enfim. Veja o que diz aqui no próximo versículo seguinte. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo, ele próprio, maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eis a resposta. Para que Cristo morreu na cruz? Para que a bênção de Abraão chegasse a nós, que não teríamos como fazer o sacrifício,
E até o judeu que crê no Messias hoje, que não tem aonde fazer o sacrifício. E não precisa de fazer sacrifício, porque Jesus fez o sacrifício perfeito. E entendeu por como que Deus uniu os dois povos? Porque até então, sacrificar animal enquanto o templo existia era fácil para todo judeu. Os que estavam mais longe iam em tempos de festas, tempos determinados, faziam caravanas e iam. Mas e os outros países, os tão distantes, como é o nosso caso, por exemplo, do Brasil e Israel? Como fazer isso? Então, Cristo, primeira coisa, ele se entrega pelos nossos pecados e faz o sacrifício perfeito. Nunca mais vai precisar derramar sangue pelo perdão de pecado. Basta o arrependimento. Fazer mais. Vá e não peques mais. Ele então, quando ele se entrega por isso, ele abre essa porta para que nós, gentios, alcancemos a bênção de Abraão e recebamos o que? O Espírito prometido, o Espírito de graça. Amém? É para isso que Cristo morreu na cruz. Ele morreu na cruz para que nós recebêssemos esse perdão. E aí nós voltamos para aquele versículo do episódio anterior. Olha só o que diz lá. Vamos ler de novo. Quando ele foi crucificado, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, o que Cristo fez aqui? Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Pecou, sacrifica um animal. Não, isso foi abolido. E ele também, aboliu na sua carne também, como nós já lemos também, o que? Ele aboliu na sua carne também a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Ele aboliu na sua carne a necessidade de você fazer um sacrifício. Ele aboliu também aquilo que nós já vimos agora há pouco, que é a questão do perdão, né? A gente é perdoado pelo sangue de Cristo. Nós nos arrependemos e somos perdoados. Cristo nos livrou da maldição da lei. Então, a lei não é maldita, mas quando eu peco, eu cairia em maldição. Cristo, a partir da crucificação de Cristo, isso muda. Quando você pecou, então você se arrepende, pede perdão e você não morre, mas você não vai pagar pelo seu, por aquela legalidade, né? Ó, se você caiu na maldição da lei, tudo vai dar errado na sua vida, você vai ser destruído. Não. Você vai olhar para Cristo. Olhou para Cristo, se arrependeu, o que acontece? Você não cai na maldição da lei. Deus permite que você continue vivendo. E aquela pessoa que ela não está nem aí para a fé? Também. E o judeu que não crê no Messias? Também. A maldição da lei que fazia, né, creio eu, que fazia com que Israel fosse preso, cativo tantas e tantas vezes, não, graças a Deus não acontece mais. Graças a Yeshua HaMashiach, que hoje a maioria, infelizmente, não aceita. Mas por que eles estão constituídos lá? Porque eles estão fazendo o que Deus manda, o que Deus gosta? Não. Porque Yeshua levou sobre si. Ele resgatou toda a nação, todo mundo da maldição da lei. Não cumpre lei? É igual, né, ou parecido com os dias de Noé. Noé começa a construir uma arca e ninguém ajuda. Só a família dele. E durou quanto tempo? 100 anos a construção da arca. E Deus não fez juízo durante a construção. Houve o juízo no final. Quando terminou, aí houve juízo. E se alguém se arrependesse ali no meio do caminho ali? Poderia ter entrado na arca. Então a gente pode entender dessa forma. Quando Cristo nos resgata da maldição da lei, isso quer dizer que nós não somos afogados no nosso pecado de imediato. Ele está dando chance para que, enquanto a arca da salvação está sendo construída para o reino eterno, nós nos arrependamos. E aquele que não se arrepender? E aqueles que não se arrependeram enquanto Noé
construir a arca. Então isso aí, isso que a gente não precisa nem responder, nem tentar responder, porque acho que já é autoexplicativa esta questão, ok? Então, é isso que eu queria passar para você nesse episódio. E o próximo, eu quero falar sobre você o que é a nova aliança. Né? Porque muitas pessoas, muitos pastores falam, nós estamos na nova aliança e a nova aliança é a graça. A nova aliança é viver pela graça. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia especifica muito bem o que é a nova aliança. Nós vamos ver se nós estamos realmente participando dessa nova aliança. Será que estamos realmente vivendo a nova aliança? Será que a nova aliança realmente o viver tão somente pela fé, ignorando, apesar que nós já vimos, Tiago já falou que não, mas vamos conhecer um pouquinho sobre a nova aliança no próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Até mais.